Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos falar de algo que parece simples, mas na verdade é muito complexo. É o gosto. Saber mais sobre o gosto pode nos ajudar a conhecer e apreciar um leque absurdo de possibilidades. Mas sem derrubar essa barreira, ficamos limitados. Agora pensa, colocando em perspectiva, o que essa experimentação pode trazer para a cerveja. Para nos ajudar nessa missão sensorial, estamos com a Ellen Maluli, que é farmacêutica e doutora de ciência de alimentos e faz parte do corpo diretor da Associação Brasileira de Ciências Sensoriais e do Consumidor, a ABCSC. Antes de pedir que a nossa convidada dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais, Cerveja da Casa, Cervejaria Ussá e Viveiro Vandenbergen. Agora sim, Ellen, dá um alô pra galera. Opa, bom, vou falar como você, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Um sotaque bem diferente aí, né? Bem do interior de São Paulo. Onde eu tô falando, mas queria dar boas-vindas a todos e agradecer também o convite por participar e poder falar desse assunto que eu sou apaixonadíssima. Então vamos lá. Vamos lá. Que ótimo, eu que agradeço e seja bem-vinda. Eu sou o Leandro, mas vocês hoje podem me chamar do Emile das Cervejas. Gente, eu não sei se as pessoas vão lembrar quem é o Emile, então preciso entregar aqui, né? Quem viu Ratatouille tem a cena do irmão do Ratatouille, que é o Emile, experimentando as coisas. Come só a uva, come a uva com queijo, e aí vai abrindo os paladares muito loucos ali. Lembrei, Emile. Fica uma coisa meio Jimi Hendrix Experience, assim, né? Quando ele tá comendo, fica muito lisérgico. Mas é isso, é perfeito. E é assim que a gente fica mesmo, né? Quando a gente experimenta alguma coisa, já vai lá na nossa mente. E o legal seria se todos fechassem os olhos e imaginassem aí o nosso corpo sentindo essa bebida, essa comida, enfim. É isso. E falando em experimentar, a gente bate esse papo bebendo uma cervejinha. E aí eu quero saber, Ellen, você vai beber alguma coisa ou vai ficar na água? Ai, meu Deus, eu vou ficar na água por enquanto, mas depois desse papo, né, dessa surra de lúpulo, acho que eu não vou resistir. Aguentar, não. Não vou resistir. Mas vamos lá, vamos começar a semana bem. E você, Lud, o que você vai beber por aí? Então, eu trouxe uma, que tem tempo que eu não bebo dessa cervejaria, que é a Zalais. Olha. E aí era de propósito, eu quis trazer uma coisa, uma experimentação sensorial bizarra, que é a bananeira na fumaça. Rapaz. Ela não é uma pessoa tão simples assim. Não, eu ia abrir uma Coroninha, uma Heineken, que é o que eu tenho hoje aqui. Não, eu fui elaborar. Porque as boas já foram embora. Eu fui elaborar. Aquela cheiradinha básica. Bananinha direto no nariz. Eu sempre brinco que eu não posso ter adega, porque não tem sentido ter adega. Acaba muito rápido, né? Não tem... É isso aí. Tem sentido eu investir numa adega, né? Ou numa geladeira de cerveja, porque ela acaba muito rápido. Então deixa quieto. Isso. Bobagem. E você, Emile das Cervejas, vai beber o quê? Eu também peguei uma temática para o papo, que é de uma cervejaria que eu também não bebo há muito tempo, que é a Pineal. Eu peguei a Cashew Invasion, a goze da Pineal. Sim, eu vou beber uma ácida. Ou uma salgada. Ou uma salgada. Gostei! Eu acho que vai ser muito legal, porque acho que a gente pode fazer esse experimento aí, né, durante o bate-papo aqui. Com certeza.
Bom, se você é fã do conteúdo que a gente produz aqui, se você dá risada com as piadas que fazemos, se você se emociona nas tretas que debatemos, se você aprende alguma coisa aqui, vire um mecenas do Surra de Lúpulo através do site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Se você não pode apoiar com a grana agora, sem problemas. Ajude a gente a chegar mais longe. Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal ou compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rolam 5 estrelinhas no Spotify. Agora, se você fechar o combo 5 estrelas mais comentário no Apple Podcast, a gente pira de alegria. As avaliações ajudam as plataformas a entenderem que nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios. Como eu sempre peço, ajuda a gente a hackear o algoritmo. Isso aí. Bom, vamos parar de enrolar tanto a convidada quanto o ouvinte que já chegou até aqui. E esse assunto é tão importante e rico que a gente queria poder começar perguntando o que é gosto? Qual a diferença entre gosto e sabor? E quais são os gostos básicos? Pra gente chegar dando aquela situada geral na galera, Ellen. Perfeito, Lud. Esses termos, eles foram criados junto com o desenvolvimento da ciência sensorial mesmo, porque principalmente antes do advento aí dos estudos de genética, não existiam essas diferenciações. Então, depois ali, principalmente da década de 50, é que foram se estabelecendo aí alguns estudos mostrando que a palavra gosto, ou taste em inglês, goût em francês, né? Então a gente tem essa diferença. Está relacionada aí às substâncias que geralmente, né, não são voláteis, mas existem algumas que são, tá? Independente do caso das ácidas, principalmente, mas a característica principal é não ser uma substância volátil, que entra em contato especificamente com receptores nas nossas papilas gustativas. Aí, às vezes, a gente pergunta, né? Mas receptor, o que é isso, né? Receptor, aí eu brinco com os meus alunos, a gente volta lá para o ensino médio, quando a gente aprende, ensino fundamental, médio, né? Quando a gente está na aula de ciências e aprende a membrana celular, aquela membrana que tem uma dupla camada lipídica e tem ali uma proteína. Essas proteínas, elas servem como receptores, como se fosse uma fechadura para uma chave. Então, isso é um receptor, né? E no caso do paladar, é um receptor químico, que a gente chama o paladar e o olfato, né? De sentidos químicos. Então, necessariamente, a gente precisa de substâncias químicas entrando em contato aí com essas fechaduras. Então, a substância química, ela é uma chave, entra em contato com essa fechadura, que é o receptor, e aí muitas coisas acontecem na nossa língua, né, e no nosso palato, que a gente tem receptor não somente na nossa língua, mas também no palato, espalhados aí pela boca, tá? Mas, obviamente, que a nossa língua, que é o principal órgão aí de recepção gustativa, tá? Que é recepção do paladar. E aí a gente diferencia nessa palavra gosto de sabor, porque o sabor ele envolve outros sentidos, principalmente o sentido do olfato e da visão, do tato e até da audição. Ouvi aí já o que a gente chama de audição extrínseca ao alimento, quando o Leandro abriu a latinha e fez... O que você já imagina, né? Que vai tomar uma cerveja. Então, vem coisa boa por aí, né? Tem coisa boa por aí. Então, o seu cérebro ele já vai criando uma expectativa que você vai experimentar algo. Então, a audição também está envolvida no sabor. E o gosto, né? Para contextualizar mais um pouco, até o ponto que a gente está da ciência, a gente possui 5 gostos básicos, né, chamados doce, salgado, amargo, ácido ou azedo. Existe aí um questionamento aí de atributos, depois eu conto um pouquinho melhor na hora que a gente for falar aí dessa acidez gostosa aí que o Leandro está provando, né? E o gosto umami, que é o gosto proporcionado aí por um aminoácido chamado glutamato, nucleotídeos, que são presentes em carnes em geral, cogumelos, soja, né, molho de soja,
tomate, enfim, né, frutos do mar e vários alimentos, né, que possuem naturalmente esse gosto, e a gente tem também presente na indústria, né, como o glutamato monossódico. Não, sensacional. Só uma observação aqui que eu acho que era importante a gente trazer, pesquisando um bocado, porque as pessoas acham que a gente faz a pauta assim, Ludmilla sabe alguma coisa dessa porra. Não, gente, eu tive que pesquisar pra poder pensar numa pauta que faça sentido pra trazer uma pessoa como a Ellen aqui, pra não fazer uma pergunta idiota pra Ellen responder. Essas eu que faço. Imagina! Ao mesmo tempo, a gente tem que fazer as perguntas simples, porque a gente não sabe qual é o grau onde as pessoas estão na hora de ouvir o programa. Então, a gente quer que elas estejam preparadas para todo esse caminho. Aí, eu vou lembrar de uma situação que aconteceu recentemente na apuração da nossa eleição. Você falou de audição participando da degustação, de alguma maneira, né? Uhum. A cerveja, a gente sabe disso, você deu o exemplo da carbonatação. Bonner sai da frente das câmeras e fala, vou beber uma água. Renata, que acho que é a Aloprete, segura aí. Ele sai, vai pra trás da câmera, abre uma lata de água. E aí faz o barulhinho de uma latinha de cerveja, porque a gente reconhece esse barulho como refrigerante de cerveja. Me permita, Lógico. Eu vou interromper, eu vou ali tomar um gole d'água e volto. Então tá. Eu não tomei um gole d'água, cuida aí desse Então, enquanto tempo. isso, eu vou contando aqui que com quase 95% das urnas apuradas em Minas Gerais, Lula permanece à frente. E aí, esse áudio, cara, rodou a internet no dia seguinte que ele tava abrindo uma cerveja A, B, C ou D. Tá vendo? Como de vez em quando pode enganar também, se você não tem um outro Contexto, né? um outro sentido para te confirmar, a gente pode ser enganado pelo barulhinho também, faz parte. A visão também é um outro sentido que engana um pouco a gente, né? Exato. Eu lembro isso no curso de sommelier, falavam isso muito pra gente. Olha, a visão é muito importante, mas olha que ela é uma vilã, é uma danada. E você sabe, Lud, que eu faço um experimento muito legal em sala de aula com cores e gostos, ou cores e aromas, justamente para enganar a percepção. Porque realmente a cor engana. Às vezes a gente está experimentando uma cerveja ali que ela é marrom, né? Aí você... ou marrom escura, vamos supor. Aí você pensa, imagina ali, lá vem uma stout maravilhosa, De repente vem o quê? Vem uma coisa totalmente diferente na sua boca, ou mesmo no seu olfato ali, na sua olfação. E não é uma stout. Então, o que será que está acontecendo? Causa um tilt, né? Causa um tilt. Hoje os cervejeiros, eles têm essa possibilidade, né, de mudar completamente o sabor da cerveja, mesmo estando ali naqueles estilos, né, que seguindo determinados estilos, ele consegue mudar, né, mudar o sabor, mudar a fórmula e acaba nos enganando muitas vezes, né? A gente acha que vai tomar um cafezinho ali com chocolate, e não. Tem uma cervejaria no Rio chamada Cerveja 09, que o rapaz fez uma blonde stout. Alguma coisa parecida com isso. E aí você pede, eu quero essa aqui. E aí ele serve, vem aquela cerveja amarela. Dourada, amarela. E aí quando você bota no nariz, você fala, caralho, é uma stout, velho. É uma stout. É uma stout, tá vendo? Que legal. Aí dá defeito mesmo, causa confusão. Causa confusão. É tela azul? Congela. No design, né, e no estudo das cores, você tem descrições das cores pelo sabor. Então, as cores cítricas, né? E aí você já pega aquelas cores vibrantes, cítricas, aquele verde, aquele amarelo. Então, até para determinar, né? Por exemplo, até nas rodas, né, de sabor, a gente já coloca frutas cítricas, você já imagina, né? Um amarelado, um alaranjado, né? Porque você já remete, E isso vem de uma condição histórica e de reconhecimento dos alimentos pelos humanos. Então é bem legal, né? Quando a gente estuda um pouco de antropologia da alimentação, essa questão de cores está bem ligada, né, a sabor. Por exemplo, um vermelho, né, um avermelhado, com um gosto mais adocicado. E já existem pesquisas diversas, inclusive tem uma pesquisa que eu gosto bastante de citar, mas é na área de café, tá? Da Fabiana Carvalho, uma amiga maravilhosa. Se vocês quiserem o contato, inclusive, eu sou apaixonada pela Fabiana. Queremos. Legal.
Só que é tudo sobre café, né? Ela sabe tudo sobre café. Mas pode falar de café com cervejas, enfim, esse sabor maravilhoso aí que tá nas cervejas também. E a Fabiana, ela fez uma pesquisa com cores, né, de xícaras de café. E eu tive a oportunidade de participar como avaliadora. Então foi muito legal, né, que ela apresentou pra gente ali cores de xícaras, rosa, verde, branca, e acho que era amarela, eu lembro também, e eram só 2 cafés diferentes. E cada xícara a gente sentia um adocicado diferente, e era o mesmo café. Quando ela aleatorizava, eram exatamente os mesmos cafés. Então a gente fala, olha, realmente a cor, né, influencia. A gente marcava lá, né, por exemplo, o dulçor um pouco mais intenso na xícara rosa. E era o mesmo café. Então, pra gente ver, né, como que realmente as cores podem influenciar, e isso é mais um sentido. Então, por isso que a gente fala, né, lembrar, sabor se remete a todos os sentidos, quando a gente fala em sabor. Gosto, sentido do paladar, né, gosto, taste, por isso que a gente fala taste receptor, né? Muito legal. Sensacional, cara. Isso a prova que a gente é muito sugestionável, né? Tipo, a gente, sabe, a gente vai pra aquele lugar. Exato. A gente acha e a gente vai. A gente vai. E se a gente aprende, quando a gente está falando, por exemplo, de memória sensorial, de ativar a memória sensorial e treinar a memória, é isso que vai acontecer. A gente vai acabar associando, é igual aprender uma língua, né? Vai acabar associando aí determinados sentidos, determinados sujeitos ou determinadas imagens, muitas vezes, com aquela palavra e desenvolver aí o nosso vocabulário. Com a sensorial acontece exatamente a mesma coisa. Então, a gente vai acabar associando do jeito que a gente já comentou aqui agora. Uma stout tem que ser preta, tem que ter muita espuma, tem que reter espuma, enfim, né? E por aí vai. E por aí vai, aí a gente vai fazendo essas associações. Assim, é mais forte do que eu, então antes de ir para a próxima pergunta, eu preciso fazer uma piada. Desculpa, Rubens, prepara a bateria, mas sobre tudo isso que a gente está falando é o viés da degustação. Tá bom. Exato. Vira a bateria. A Lud ainda não sacou que isso foi uma piada. Ela tá achando, sei lá. Talvez você espere mais de você do que você merece. Talvez. Talvez. Bom, vamos falar um tantinho de Brasil. E se a gente fosse analisar o perfil sensorial das cervejas de massa por aqui, o que poderíamos falar sobre elas? E como as cervejas artesanais especiais poderiam contornar essa resistência do paladar dos consumidores para atrair novos bebedores? Qual é o pulo do gato para entregar novos sabores? Que pergunta difícil, Leandro. Difícil, mas ao mesmo tempo, a gente tem que pensar na própria história que a gente construiu, não só com relação às cervejas, com o café, trabalho bastante com café também, que é a construir uma história dentro, né, que pode também ser na área do marketing, enfim, né? Quem tomava cerveja artesanal há alguns anos atrás? Pouquíssimas pessoas, eram muito selecionadas. Sim. Depois que começaram, né, as pessoas começaram a viajar mais, trazer mais cervejas, se especializar mais, abriram mais cursos. O marketing também, a própria internet acabou ajudando muito, que abriu mais a visibilidade para esses tipos de produto. E é assim que a gente acaba construindo, né, um determinado gosto por alguma coisa. Então, sem apresentar algo, a gente nunca vai construir nada. Então, seja com a cerveja, seja com um prato diferente, enfim, a gente precisa apresentar para o consumidor. Senão ele nunca vai conhecer, senão ele sempre vai conhecer o básico. Então, isso acontece com tudo, com cerveja, com café, com chá. Agora, né, a gente está vendo todo mundo tomando chá, fazendas de chá. Então, desde quando que tem lúpulo no Brasil também, né? Vamos pensar na plantação de lúpulo. Pouquíssimo tempo. Tudo isso é uma construção, né? Uma construção de valores, construção de conhecimento e também uma abertura, né? Uma abertura para que a população realmente possa experimentar coisas diferentes
e saia do padrão, saia do básico. E é isso que é legal na ciência sensorial, principalmente, né? Você abrir, quanto mais você abrir o seu leque sensorial aí, isso eu acho que chefes de cozinha ajudaram muito nessa abertura, por exemplo, de utilização de temperos, utilização aí de punks, né, de plantas alimentícias não convencionais. Então, as pessoas acho que acabaram, né, também um pouco por sobrevivência, né, experimentando coisas diferentes. E realmente marketing, conhecimento acaba ajudando mesmo. Quanto mais conhecimento a gente tem, acho que mais a gente quer saber, né? A gente quer, vamos supor, tem conhecimento, você consegue até um emprego melhor, vamos supor. Eu quero viajar. Viajando, você já conhece outras culturas, outras coisas, e vai trazendo e vai aumentando esse seu vocabulário sensorial aí, não só nas cervejas, mas também na arte, enfim, tudo. Assim, vai além do paladar da cerveja, né? A gente tá falando de... Vai muito além. Da construção desse paladar. Mas eu acho que, assim, o brasileiro, e aí talvez tenha alguma pesquisa, alguma linha de estudo sua que comprove, quebre o meu argumento, mas a percepção que eu tenho é que a gente é muito pautado no sal e no açúcar, né? No sal e no doce. Isso é histórico. O brasileiro. Isso é uma questão histórica. Principalmente, por exemplo, a questão do açúcar. Quando eu dou aula de sal, de açúcar, eu gosto muito de contar a parte histórica. Por que a gente gosta tanto? O açúcar, por exemplo, desde que foi descoberto lá na Papua Nova Guiné, chegou na Ilha da Madeira, onde teve ali os primeiros processos de refino. E aí começaram as grandes navegações e viram que a América Latina tinha um grande potencial aí de produção de cana, né? E o Brasil é um grande produtor de cana-de-açúcar. E aí que vem, né? Então, já que é um grande produtor, vamos então aumentar. Aí teve o refino também dentro aqui do Brasil, ou mesmo exportava-se, né, melaço aí para a Europa, enfim, para refino também. E aí, o que acontecia? Vamos fazer com que esse consumo aumente no Brasil. E além disso, né, existem as propriedades tecnológicas do açúcar, né? Um conservante excelente, tem também, né, o sabor, e aí aumentando o consumo, as nossas papilas gustativas começam a meio que se acostumar, né, com aquele açúcar, aquele docinho. Aí tudo a gente vai... E também tem a questão energética, né? É um importante fornecedor de energia. Então, é gostoso, dá energia, bora, né? Vamos consumir. Só que aí, com o passar dos anos, a gente teve problemas com relação a isso, né? Com sal, a mesma coisa. Sal, a história é muito semelhante também, porque na América Latina também a gente teve a descoberta de grandes salares. Tem um salar enorme aqui, né, no Rio Grande do Norte, que se extrai sal, tanto para consumo nacional como exportação, né? Então a gente tem aí um grande consumo interno e a gente sabe que existem países aí que não tem nem oportunidade de consumir sal, que o sal é muito caro. No caso de alguns países da África, né, Moçambique, por exemplo, o consumo de sal é muito baixo. Olha. Porque o sal é muito caro. Aí é um disparate, né? E a gente fala assim, aqui a gente tem sal, rolê. E além disso, também é a grande questão tecnológica de conservação. E a mesma coisa, o paladar começou a se habituar a isso, né? E aí falando um pouquinho sobre sal, será que eu vou falar um mito, gente? Mas eu vou falar, se for mito aí alguém me corrige depois. Que é tipo, o sal sempre foi uma iguaria cara, uma iguaria muito bem vista. E aí o salário... O conceito de salário vem de sal. Exato. As pessoas pagavam. Sal era tipo uma moeda em algum momento, historicamente falando, né? Então, o salário vem de sal. Falou certíssimo, não é mito nenhum. Ufa, meus amigos. Ufa, escapei por pouco. E aí, a gente, num programa, que eu não vou lembrar o número, então quem tá aqui e quiser voltar, é o programa sobre aprofundamento da escola belga, com a querida Aline... Caraca, o sobrenome dela me fugiu agora. Aline Araújo. Aline Araújo, maravilhosa. Amo. A gente falou, eu tentei empurrar a infantilização do paladar. Ela não. Ela me corrigiu e falou da
pasteurização do paladar, que é um pouco, talvez, essa coisa desse habitualizar o gosto com coisas muito doces, de você não deixar esse leque se abrir, né? De não deixar outra coisa entrar. É que a gente fala, o paladar infantil, né? Eu morro de dó das criancinhas, gente, coitadas, porque quem dá a comida pra elas? Os pais, então não tem nada de infantil. É um adulto, tem toda a razão. São os adultos, então quem deveria abrir o leque são os pais, né? E aí Sim. A criança, ela vai ter oportunidade, né, de experimentar as coisas, mesmo às vezes ela rejeitando, que existe também uma rejeição que também é genética, enfim. Mas, se você habituar essa criança a consumir diversos alimentos, ele consegue realmente abrir mais as oportunidades de consumo. Então, não é nada infantil, é bem adulto, né, o paladar. Exato. Pelo contrário, muito maduro. Muito maduro, exato. Mas era exatamente nessa questão da construção desse leque e tudo mais, que era aonde eu queria chegar na pergunta. Existe alguma pesquisa ou algo que demonstre assim meio que uma rota de construção? Se nós que somos constituídos do paladar formado em cima do doce e do salgado, qual seria um próximo passo mais fácil para o brasileiro? É puxar no amargor? É puxar na acidez? Por causa das nossas frutas, sabe? É entender um pouco ali qual é um próximo passo que a gente poderia dar e ter essa construção desse leque. Meio que assim, 5 coisas que você tem que fazer para abrir o seu paladar, sabe? Aqueles TikToks mega preguiçosos, sabe? Que é realmente, e é uma pergunta bem complexa, Leandro, mas é muito legal. E eu até gosto de citar bastante, existe um grupo nos Estados Unidos, que é um grupo de pesquisadores do Monell Institute, que é Monell Chemical Sciences. Então, eles só estudam ciência gustativa, ciência olfativa. É lindíssimo, né? Porque eles têm um laboratório que fica na Filadélfia, um laboratório maravilhoso de genética que realmente estuda esses pontos que você comentou. E fazem exatamente essas perguntas e desenvolvem hipóteses. Por que a gente gosta tanto de doce? Então tem até um dos pesquisadores lá, que ele se chama Gary Bouchamp, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo uma vez num evento, e ele realmente é um doce de pessoa e ele é especialista em gosto doce, né? E no artigo que ele publicou, inclusive que se chama, né, Por que a gente gosta de doce, né? Ele fala realmente essa questão histórica de consumo de açúcar, a questão energética, né, da necessidade do açúcar. E aí, realmente, a gente vai habituando o nosso paladar a isso. E aí, os estudos, eles são feitos geneticamente. E agora, as mudanças, elas realmente são feitas através daquilo que a gente já comentou, de experimentações. E realmente de mostrar, olha, existe isso, existe o lúpulo, existe a breta que vai deixar a cerveja ácida. Você tá afim de experimentar? E aí, meu chapa, você quer mudar a sua vida ou quer continuar na mesma, né? E aí a gente vai desenvolvendo. E a gente vê hoje em dia consumo de sour, eu fico chocada. Eu também. O quanto as pessoas estão experimentando sour. Então, tem gente que nunca ouviu falar. Nossa, mas que é isso, né? Sour, cerveja ácida? Aí eu brinco, parece kombucha, gente, experimenta. Tem umas aí que são meio que um kombucha, você tá numa piscina, delícia. Tem uma amiga que ela falou assim, nossa, mas saliva demais. Eu falei, saliva porque ela tem a acidez exacerbada, né? A fruta também faz com que o seu olfato dê uma impulsionada também nas suas glândulas salivares, então por isso que saliva bastante. E isso que é legal, aí as pessoas estão tentando experimentar. Óbvio que o primeiro impacto ele é um pouco assustador, assim como ocorre com uma IPA, né? Enfim, só que depois você vai habituando e tem muita gente aí que consome, né? A IPA da vida, né? Eu quero IPA e assim a gente vai mudando. A própria Heineken, né?
Aham. Ela é um pouquinho mais amarga, né? Tem ali as suas características. Sim. E vejam hoje o tanto que ela é consumida. Sim. Tem gente que prefere e quer essa cerveja, quer uma cerveja diferente. A gente aqui contextualizou na pergunta que o Leandro te fez, falando do perfil sensorial das cervejas de massa no Brasil, que não são diferentes das cervejas de massa em outros países, né? São todas muito similares, muito cervejas sem carisma, digamos assim, né? Sem muitos aromas, sem muitos paladares, mas que é para serem bebidas em grande escala, super leves. Aqui no nosso país, que é muito quente, bebidas mais geladas, enfim. Uhum. Eu acho que, além da programação do paladar ser uma necessidade de construção, ainda tem uma questão de como é uma coisa muito simples, muito superficial quase, digamos assim, né? Ela tem uma aceitação grande. E aí, para a pessoa mergulhar no meio artesanal, ela não necessariamente ela precisa entrar numa IPA, ela precisa entrar numa Stout, ela precisa entrar numa Sour, ela pode... As artesanais, elas podem pegar esse público pela mãozinha, né? E tentar educá-lo de alguma maneira, né? Exato, para uma nova experiência. Exato, imitando o que eles já conhecem enquanto paladar com um quezinho a mais. Isso. Com uma coisinha, é um degrau de cada vez, né? A gente também não adianta oferecer um cara... Não pode também, né, assim, querer mudar a roda. E é legal, mas assim, por exemplo, eu sou muito democrática, né, para as coisas. Então, realmente existem momentos que você vai tomar uma cerveja muito mais simples. Você tá num calor, numa praia. Uma vibe diferente, com certeza. Sim. Numa vibe diferente. Muitas vezes eu não tenho, né? Dependendo do lugar que a gente tá, a gente não tem ali. Eu quero uma sour agora. Dependendo do canto que a gente tá, a gente tem aquilo e pronto. Sim, sem dúvida. E vai matar a sua sede, vai combinar ali com alguma coisa que você quer comer naquele momento, um torresminho, sei lá, ou um queijo. Sim. Enfim, é aquilo. E é aquilo que muitas vezes, né, a grande maioria dos brasileiros tem o poder de compra. Então, a gente tem que levar isso em consideração também, aquilo que ele pode. Sem dúvida. Se um dia ele puder consumir algo diferente, quiser, né, e tiver apto a apreciar, com certeza ele vai apreciar. Com certeza. E isso é muito legal, isso faz parte, inclusive, né, da própria evolução também de consumo. Sim. Bom, seguindo nesse caminho, vamos, de repente, pensar em como é que seria o processo de treinar e aprimorar a nossa percepção sensorial. Você já falou um tanto de o oferecimento, né? Dá pra pessoa, existe todo esse leque aqui, você vai ficar consumindo só isso aqui? Tem tudo isso aqui, vem pra cá. Exato. É possível afirmar que algumas pessoas têm mais aptidão para análise sensorial que outras? Ou se treinando, todo mundo consegue alcançar os mesmos níveis, né? Então, como é que é para você, uma pessoa especialista em sensoriais? Olha, e é até legal você fazer essa pergunta, Lud, porque, inclusive, quando a gente fala em análise sensorial, a gente tem ali análises que a gente fala que são descritivas ou discriminativas e que a gente precisa fazer o quê? Treinar avaliadores. Uhum. E essa é a etapa mais difícil, por quê? Porque quem são os avaliadores? São consumidores comuns. Eles precisam, inclusive, ser consumidores daquele tipo de produto. E já existem outras análises que são chamadas de afetivas. Análises afetivas são as feitas com o consumidor global, né? É o gostar ou não gostar. Você pode, inclusive, fazer, né, algumas descritivas com o consumidor geral. Mas é mais hedônico, né, que a gente fala, a afetiva. E aí, quando a gente está treinando alguém, o que a gente precisa fazer? Realmente mostrar para ele, dentro daquele determinado produto, vamos supor, uma análise sensorial de cerveja. Inclusive, vou até comentar uma coisa legal aqui, que a gente está com um projeto, né? Estou com um projeto lá com a Amanda, do Science of Beer, com um selo de qualidade, inclusive fazendo um treinamento de painel. Vão ser pessoas, avaliadores semi-treinados, para você fazer um treinamento de ADQ, por exemplo, que a gente fala uma análise descritiva, quantitativa, a gente demora muito tempo. Então vai ser um semi-treinamento, mas aquelas pessoas vão estar aptas a quê? A sentir gostos básicos, então doce, salgado, amargo, azedo, umami,
será que cerveja tem umami, né? Depois a gente comenta um pouquinho sobre isso. Enfim, sentir diferentes tipos de aromas, e para isso a gente precisa fazer o quê? Oferecer. Uhum. Então, para você treinar, e aí a gente consegue, dentro daquele painel sensorial, naquele painel de avaliadores, tentar deixá-los mais ou menos no mesmo nível. Só que, como fazer isso com o consumidor é muito difícil. Por quê? Porque ali você está treinando 12 pessoas, no máximo 20 pessoas, vamos supor, né? Agora, com o consumidor geral, é muito complexo, porque cada um mora num lugar, cada um tem um estilo de vida, né? Você tem consumidores, no caso, consumidores no norte, no nordeste, no sul, sudeste, centro-oeste. Cada um tem um tipo de vida, um tipo de alimentação, por mais que a gente viva no mesmo país. A facilidade de se achar frutas diferentes no norte, por exemplo, é infinitamente maior, entre aspas, né, do que aqui no sudeste. Então, a gente acaba consumindo, né, o básico. Eu, por exemplo, existem muitas frutas que eu experimentei uma vez na minha vida. E às vezes a gente está experimentando ali, né, aquelas Amazon Beer lá, né, que eles... E eu não reconheço. Por quê? Porque nem eu acho que experimentei suco de graviola, acho que uma vez na vida. Então, por isso que é interessante que a gente faça, né, esses treinamentos. Mas é muito difícil você juntar consumidores e nivelar da mesma maneira, por questões culturais, históricas, afetivas. Então, você tem realmente um público que gosta de determinados sabores, outros não, por uma questão histórica, afetiva e cultural mesmo, como eu já comentei com vocês. Então a gente pode chamar isso, assim, sei lá, se a gente for querer batizar, de construção de uma biblioteca sensorial. Sim. Que você está dando um exemplo de uma coisa que você falou, poxa, tem fruta que talvez eu tenha provado uma vez, eu não vou conseguir perceber isso. Exato. Aí eu vou precisar treinar. Você precisa treinar. Treinar significa fazer repetidas vezes a mesma coisa, né? Exatamente. É como eu comentei no comecinho lá, igual aprender língua. A gente não fica repetindo, né, aquela palavra. Uhum. Exato. Várias vezes. Eu gosto muito de estudar línguas, né? Então, a gente tem que ficar repetindo aquela frase várias vezes para que a gente possa guardar ela na memória. Com a sensorial é a mesma coisa. Então, a gente precisa repetir o cheiro do alecrim, o cheiro do coentro, enfim, diversos aromas. Se você não treina, você não reconhece mesmo. Então, é difícil. Exato. E tem o treinamento tanto de se experimentar mesmo, né? De comer, de você comer prestando atenção para isso. Uhum. E uma coisa que mexeu muito na minha vida foi quando eu comecei a cozinhar com mais atenção, como isso muda, né? Porque o cozinhar também poderia ser um treinamento, porque pelo menos para mim foi. Ah, e olha que legal, agora que você falou nisso, existe um outro conceito também, a gente já falou de gosto e de sabor, né? Mas um conceito muito legal de sensação e percepção. A sensação, ela é o quê? Quando as substâncias químicas ou os estímulos, né, físicos, no caso, entram em contato com os órgãos do nosso corpo. Isso a gente chama de sensação. E aí, quando chega no cérebro, a gente vai precisar fazer o quê? Ficar atento a esse estímulo e memorizar esse estímulo. E aprender, né? Aprender o que é esse estímulo. E isso a gente chama de percepção. Então, a sensação é diferente de percepção. Então, a percepção, ela depende do aprendizado, da memória e da atenção. E isso é muito legal, porque por que a gente aprende que se a gente colocar a mão no ferro de passar roupa, a gente vai queimar a mão? Porque a gente, né, um dia a gente experimentou aquele estímulo, a gente viu que a gente queimou a mão, e aí depois a gente vai ficar mais atento. Então, os estímulos, os sentidos, eles funcionam dessa maneira. Então, sentir é uma coisa, perceber é outra. Perceber, como você comentou, né, cozinhando, tendo mais atenção no ato de cozinhar, utilizando outros tipos de temperos diferentes, você se atenta mais àqueles diferentes tipos de sabor. E com a cerveja vai ser a mesma coisa, com qualquer alimento, né, vai ser a mesma coisa. Se a gente se atentar àquilo e repetir cada vez mais aqueles estímulos, a gente vai se prender bastante, né, e vai aprender o que é aquele estímulo. E aí a gente vai conseguir fazer uma boa avaliação sensorial.
Legal. Só pra gente dar aqui a entrega, né? A gente falou um pouco sobre isso. Olha como é que a gente era preocupado com esse assunto. A gente tá aqui no programa 130 e varietada, não tenho esse número de cabeça agora. Mas no programa 17, a gente conversou com o professor Leandro Vil, do ICB, para falar um pouquinho sobre esses primeiros passos na degustação da cerveja artesanal, que é um pouco dessa construção da biblioteca sensorial. Vá à feira, cheire frutas, prove coisas. Então, lá no programa 17, a gente era bebê no Surra de Lúpulo ainda, a gente já falou desse assunto. Que legal. Então, quem não ouviu esse programa, volta um pouquinho, que agora a gente tá fazendo PhD. Mas, enfim, a gente já estava preocupado com isso, sabendo que era importante que as pessoas tivessem consciência. E aí, enquanto você estava falando de percepção e sensação, e a gente vai falar um pouquinho ali na frente sobre amargo e azedo e tal, o sentido é quase como se fosse uma defesa, né? Exato. Por isso que o amargor e a acidez... Vou até aproveitar o gancho aqui, né? Não, calma, fica calma. Não, mas é só pra gente deixar isso claro, que você falou do ferro de passar, por exemplo, deixa seu filho enfiar o dedo na tomada, deixa. Ele vai tomar um choque e nunca mais vai fazer essa merda. E se esgueirando, pegando criança pequena, porra, abaixou, pegou, não sei. Não, deixa ele se lascar um pouquinho de vez em quando, né? Ó, eu vou puxar, porque eu tô vendo que a gente tá querendo chegar nesse tema, tá? Então vamos segurar só um pouquinho. E só queria trazer mais um pouquinho aqui, uma outra referência que lá no nosso programa número 9, com Jimmy Ogura, a gente também falou de construção de paladar. Que legal. Então, quando ele falou ali dos sabores que ele consegue fazer com porco, com a cerveja e tudo mais. E vamos que vamos então daqui, né? Agora não dá pra tirar a cerveja da equação, mas sem correlação direta com a cerveja, mas com gosto. Vamos falar sobre o coentro. Ah, legal. Olha ali, a gente falou que era tema. Esse é um alimento amado por muitos, eu, por exemplo, eu gosto, e odiado por outros, eu não entendo. Existe isso dos genes sensoriais serem mais aguçados, são mais aguçados? Sim, explica um pouco sobre isso pra gente. Olha, muito legal essa pergunta, Leandro. Inclusive, é um tema recorrente, né, quando a gente fala de fisiologia dos sentidos, quando a gente vai dar aula de fisiologia dos sentidos, essa questão genética. Né? E a questão do coentro, realmente, ela foi estudada e encontraram um receptor específico ali para aldeídos. Então, todo ser humano ele possui esse receptor para aldeídos, que são as substâncias aromáticas ali que estão presentes no coentro. Existem pessoas que possuem mais receptores e outras menos receptores. Para uns realmente agrada, para outros não. Então, às vezes, é muito agressivo para um por conta da quantidade de receptores. Mas aí já muda um pouquinho, tá? É receptor olfativo, lá no bulbo olfativo, lá dentro das nossas narinas, tá? É diferente. Lá no olfato, a gente tem ali os cílios que possuem receptores específicos também para cada tipo de substância aromática. Então, a gente tem diversos grupos de aromas, terpenos, aldeídos, ésteres, enfim, no caso do coentro, aí são aldeídos. E existe, sim, receptores específicos em cada indivíduo, e uns gostam, outros detestam. Só que isso não acontece só para o coentro. Eles já estão fazendo pesquisas com outras substâncias também, para ver se realmente existe nessa diferença de percepção genética. Então, não só para o coentro, mas o coentro ele ativou muito mais, porque a gente tem até grupos dos haters, né? Os haters aí do coentro, né? Que eles olham, eu odeio coentro, enfim. Mas é realmente real. E existe uma questão também, aproveitando aí, com relação ao gosto amargo. Gosto amargo ou mesmo outros gostos que existem pessoas que a gente chama de super taster. Eles têm muito mais receptor na língua do que os normal tasters, né, que a gente chama. E muitas vezes essas pessoas elas não podem participar de painéis sensoriais porque eles são muito sensíveis às substâncias amargas, substâncias doces, enfim, principalmente amargor.
Então, se você for fazer uma análise de cerveja com super taster, ele vai sair do gráfico ali e vai falar, a intensidade dele vai ser muito maior do que a dos outros avaliadores. Então, ele acaba saindo, né, do grupo. E é também uma questão genética, tá? Então, esses estudos estão evoluindo devagar. A gente está aí com diversas tecnologias na área genética para a identificação aí desses receptores. E realmente eu recomendo quem quiser estudar um pouco mais o site do Instituto Monell, né? monell.org, tá? Legal. Eles têm vários podcasts também, que são bem interessantes, monell.org, que falam também sobre esses temas de recepção, enfim, é muito legal. Legal. A gente vai deixar o link do monell.org na descrição do papo, para quem quiser acessar fácil, poder clicar aí direto. Isso, eu vou deixar também até o da nossa associação, Lud, porque a gente também está desenvolvendo vários textos para o blog. Inclusive, eu vou falar, vai ter um texto meu que vai ser publicado aí, e estou falando um pouco também dessa questão histórica, antropológica, de construção, né, das sensações. Acho que vale a pena e são referências aí para os ouvintes. Vai estar tudo na descrição do episódio lá no seu agregador de podcast. Vamos aproveitar que você já deu uma falada de amargor e tal, e existem alguns gostos básicos que foram demonizados. O capeta é ardiloso, meus amigos, tanto no amargor quanto o azedo, né? Eles foram historicamente percebidos como nocivos, Sim, como ruins. Uhum. Então vamos falar dessa construção histórica e como é que é possível, essa palavra é muito bonita, debelar essas dúvidas, né? Como é que a gente consegue derrubar esses mitos azedos e amargos? Muito legal, adoro essa pergunta. O amargor, ele foi, na verdade, né, até quando a gente vai contar a história também, de pré-história, né, de escolhas dos alimentos, a gente falava, ainda fala, né, em determinadas situações, que substâncias amargas eram substâncias nocivas, são, né, na maioria das vezes, substâncias nocivas, então, ou, entre aspas, venenos. Até na história da toxicologia, né, eu tenho especialização em toxicologia, a gente sabe que venenos são amargos. Será? Né? Será que são todos amargos mesmo? Será? Né? Porque os astecas não concordavam com isso, né? Pois é. E aí que vem uma questão legal. Então, porque quando os seres humanos ali, eles começaram a escolher alimentos, começaram pelas frutas mais doces, tal. E aí foi se construindo, né, essa história. E no caso da acidez, a história está mais relacionada à deterioração dos alimentos por fungos, bactérias. Então, por quê? Porque realmente deixavam e deixam os alimentos mais ácidos. Uma questão de deterioração. Então, quando o indivíduo ia escolher um alimento, ele sabia que ele não podia escolher uma coisa muito amarga, porque talvez fosse um veneno, ou muito ácida, porque talvez tivesse deteriorado. Mas a gente sabe que com a história, felizmente, isso foi desconstruído. E a gente sabe que hoje a gente tem substâncias amargas muito boas, tanto para o paladar, como também, no caso, né, da cafeína, até a bromina, a própria lupulina, né, enfim. O quinino, são substâncias aí amargas que vêm para beneficiar o corpo, não só o paladar, mas para outros sentidos também, até medicamentosos. Então, hoje a gente conseguiu desvincular essa teoria da substância amarga realmente ser um veneno. Que a gente sabe que existem venenos, também são adocicados, ou mesmo pequeníssimas quantidades de venenos que são até... não tem nem sabor, nem gosto, nem aroma, nem nada, que podem matar facilmente. Então, a gente precisa realmente desconstruir isso. E no caso da acidez, a mesma coisa, porque a gente sabe que muitos alimentos que a gente consome, realmente, entre aspas, eles estão deteriorados, né? No caso de queijos, seria uma característica, né? Só que a gente sabe hoje que não é patogênico, né? Que aqueles micro-organismos, eles não são patogênicos, eles são micro-organismos benéficos e que trazem aí uma
variedade aí de sabor imensa para determinados alimentos. Queijo é um exemplo clássico, né? Aham. A variedade de aromas que fungos e bactérias podem trazer aí para o queijo e também trazendo aí para cervejas, construindo coisas diferentes, né? Reações enzimáticas aí inesperadas que trazem caracteres muitas vezes frutados, florais, e no caso aí também acidez, que podem realmente desconstruir esse mito e nos trazer cada vez mais diferenças sensoriais, né? Vamos trazer mais amor para o alimento e mais sabor. É isso que a gente precisa realmente. Com certeza. Para fechar o nosso papo aqui, para quem não for mecenas, porque os mecenas ainda vão pegar um pouquinho mais aqui da nossa conversa, a gente queria saber o seguinte: em um dos seus artigos, a gente meio que começou a falar sobre isso lá no início do programa, né? Em um dos seus artigos você relacionou a visão e o paladar. Uhum. Vamos falar um pouquinho mais disso, e você acha que poderia traçar um paralelo disso com a cerveja? A pineal bateu e eu quase não saiu o paralelo. O paralelo disso com a cerveja. Paralelo? Paralelo? Paralelo. Eu acho que, olha, hoje, né, com o que a gente está tentando propor aí de novidade nas Brazilian Beer, por exemplo, eu acho que a gente pode ter, sim, uma variedade de cores imensas, né, e sabores, e que podem, sim, se relacionar ao sabor mesmo, né, ao aroma da cerveja, ao gosto da cerveja. Então, hoje a gente vê aí sour, bem amareladinha, a gente já vai remeter também aquilo que a gente já falou no começo. Ah, será que é de maracujá? Será que é de abacaxi? Né? Vamos ver o que tem nessa cerveja diferente. E realmente, sim, o que a gente faz é a primeira análise sensorial que a gente faz, é a visual. Então, quando a gente está avaliando uma cerveja dentro, por exemplo, de uma Copa, né, um Beer World Cup, um Brasil Beer Cup, enfim, a primeira coisa que a gente vê, né? Olha o paralelo aí. É a cerveja, é a cor da cerveja, é a espuma da cerveja, a retenção de espuma dessa cerveja. E aí a gente já vai, né, no nosso cérebro, imaginar que vai ter algo naquela cerveja. Vai ter algo diferente ou vai ter realmente... É o que a gente falou no comecinho, né? Ah, será que ela é uma stout? A gente vai associar aquela cerveja a alguma coisa. A sour, ela é muito... Hoje em dia, né, quando a gente chega uma cerveja cor-de-rosa pra gente, a gente fala, é sour, né? Ou ela é puseram hibisco, puseram pitaia. Uhum. Enfim, hoje a gente tem aí nessas possibilidades e a gente já remete no nosso cérebro, lá vem uma sour. Por quê? Porque está associando realmente frutas diferentes a uma cerveja. Então, eu acho que é esse paralelo que a gente pode fazer agora com a visão, né? Juntando também esse gosto ácido, gosto cítrico. Então, lá vem uma sour. Muitas vezes ela está misturando... é sour por conta da fermentação, mas ela pode também ser sour voltada para os cítricos, né? Como a gente estava falando. Então, realmente, a visão ela tem esse papel fundamental e é a porta de entrada para a análise sensorial, não tem como. Entendi. E aproveitando, Leandro, eu vou também encaminhar mais uma referência aí de um filme lindíssimo, um curta-metragem, que foi feito na Argentina, com avaliadores sensoriais que não têm a visão, que não têm o sentido da visão. Uhum. Então, como que essas pessoas se comportam? Quando a gente está falando aqui que a visão é a porta de entrada para a análise sensorial, e quem não tem esse sentido? Caramba. Como que eles se comportam? Você sabe o nome desse curta? Eu vou pegar aqui para vocês, que foi o Fernando Pino, que é um pesquisador argentino que auxiliou nesse filme. Eu vou compartilhar com vocês, tá? Que é o
Compartilha que a gente coloca o link aí pro pessoal poder assistir também. Não tô lembrando agora o nome. Sem problema, só depois manda pra gente que a gente coloca no post, no programa, para as pessoas poderem assistir também. E aí eu acho que assim, meu lado designer sempre fala alto nessas horas, a Gestalt grita e além do líquido, os rótulos interessantes, chamativos, podem ter influência para agradar mais o consumidor, do tipo já provocar uma expectativa de sabor assim que olhar para a parada? Sem dúvida, não tem como, né? E é realmente essa a proposta do marketing, inclusive que a gente chama de semiótica, né? Uhum. Enfim, você que é designer deve saber muito mais que eu. Eu fiz um curso só de semiótica, mas a semiótica, ela está muito envolvida, né, nessa relação. Então, como a gente estava falando da marca, do sentido da visão, então está totalmente relacionado, né? Você já bate o olho naquele rótulo, já bate o olho naquela marca, naquela logomarca, você já vai saber o que você está consumindo. E assim você cria, inclusive, um critério de qualidade para o seu consumidor, através do rótulo. Aquele rótulo lá, ele é legal. Uhum. Aquela cerveja é legal, aquela cerveja, ela vem de tal lugar, você já vai construindo, inclusive, uma história pelo próprio rótulo. Então, são estudos aí bem relacionados à semiótica. Muito bom. Tá tudo conectado, meus amigos. Tá tudo conectado. Não tem jeito. Não tem jeito. Por isso que eu gosto de falar. Ciência sensorial, você envolve, né, história, antropologia, marketing, tá tudo junto. Não dá para separar uma coisa da outra. Não dá mesmo. Antropologia, então, é em tudo, né, nesse caso, porque é cultura ao extremo. Não, sociologia, não tem como, né? A sociologia, ela tá envolvida também, porque a gente tem que mostrar o social mesmo, o que está acontecendo com aquele consumidor, com aquela população, por que ela está consumindo aquele tipo de produto. Uhum. Exato. Bom, meus amigos, o programa acaba aqui. Para quem não é mecenas, como o Leandro já falou, para quem é mecenas ainda tem perguntinha extra. E a gente encerra o programa do jeito que a gente gosta, agradecendo para esses queridos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. Cintia Okawa, Flávio Gato, Rodrigo Moraes, Léo Bess, Rodrigo Fontana, Gleison Silveira, Alex Rodrigues, Fábio Bossada, Débora Lenin. Muito obrigada. Obrigada, Ellen. Foi maravilhoso, sensacional, de explodir a cabeça. Ah, que bom. A gente espera receber você em outras ocasiões. Posso falar o nome do filme? Claro, Claro, pode falar. por favor. El Panelista. El Panelista. El Panelista, é lindíssimo. Eu vou procurar e a gente vai colocar o link na descrição do programa. Ellen, muito obrigado. Obrigado por toda essa troca, por entregar todo esse conhecimento e aguçar demais a curiosidade. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, gostei muito. Pode chamar mais vezes, que vocês viram que falar é comigo mesmo, né? Ainda mais falar de sensorial. Gosta assim, hein? É isso, meus amigos, e até semana que vem. Este podcast foi editado por Play Áudios.